Olá, eu me chamo Ricardo José Guimarães de Souza Mourão e este trabalho, intitulado Esplenectomia Laparoscópica em paciente portadora de baço errante, relato de caso, será apresentado como meu trabalho de conclusão do curso de Medicina, sob a orientação do professor Dr. Pinho da Cunha Leal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à minha banca examinadora por aceitar o meu convite e a você que tirou um tempo do seu dia para prestigiar essa apresentação. Bom, este trabalho relembrando um pouco dos aspectos históricos referentes ao órgão do qual trataremos, o baço. Em tempos remotos, o baço era de importância desconhecida. De acordo com a antiga teoria do humor, segundo a qual a saúde do indivíduo seria mantida pelo equilíbrio entre os quatro humores, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, a única função do baço seria a produção desta última, bile negra. O próprio Galeno descrevia como um órgão misterioso. Atualmente, com a evolução da ciência, finalmente descobriu-se a função do baço como um importante órgão do sistema retículo endotelial. Mas o que seria um baço errante? Baço errante, pessoal, nada mais é do que um baço móvel por seu pedículo, geralmente encontrado fora de sua posição anatômica, ali no quadrante superior esquerdo do abdômen, mais precisamente no hipocôndrio esquerdo. É uma condição extremamente rara, cuja incidência é inferior a 0,5%, como descreveram Reis e seus colaboradores. Há dois picos de incidência, um antes do primeiro ano de vida e o outro na terceira década de vida, de acordo com os estudos de Peretti e Kahn e seus colaboradores. Entre adultos, afeta principalmente mulheres em idade reprodutiva. Ao longo dos séculos, a condição de baço errante foi cercada por uma aura de mistério, associada à hipocondria e à histeria. Um dos primeiros relatos na literatura foi desenvolvido entre 1854 e 1863 por Józef Dietl, um médico polonês que descreveu a condição como fatal. Já naquela época, Dietl sugeria como possível etiologia a frouxidão dos ligamentos esplênicos. Bom, vários ligamentos, aliás, estão envolvidos na suspensão e sustentação do baço. Os principais atribuídos à condição de baço errante são o gastroesplênico, o espleno-renal e o frenocólico, representados na imagem respectivamente pelas figuras A, B e C, como vocês podem ver. Atualmente, atribui-se à etiologia do baço errante a ausência ou frouxidão de um ou mais desses ligamentos, que pode ser congênita ou adquirida, de acordo com a SAF colaboradores. No primeiro caso, uma falha da embriogênese, mais especificamente na fusão do mesogastro dorsal com a região posterior da parede abdominal, leva à malformação ligamentar. Entre as causas adquiridas de frouxidão, destacam-se as alterações hormonais da gestação, o que explica a melhor incidência entre multíparas, infecções como malária e mononucleose, que geram esplenomegalia, além da doença de Gaucher, como no caso retratado por Gungor e colaboradores. A condição resulta em hipermobilidade do baço na cavidade abdominal e pélvica, o que predispõe a complicações como torção do pedículo esplênico e infarto do órgão, como demonstraram Colombo e colaboradores. O quadro clínico é frequentemente assintomático, mas pode se manifestar como dor abdominal crônica, como no estudo de Tan e colaboradores, e até mesmo de abdômen agudo, como no estudo de Shawan e colaboradores. Devido à raridade da condição e aos sintomas inespecíficos, o diagnóstico é dado na maioria das vezes por exames de imagem, com destaque para a tomografia computadorizada de abdômen e a ultrassonografia com Doppler, como descreveram Shawan e Karaisli e seus respectivos colaboradores. O tratamento é essencialmente cirúrgico, e a depender do caso, opta-se pela esplenectomia, ou seja, a fixação do baço em sua posição anatômica, ou pela esplenopexia, aliás, ou pela esplenectomia, ou seja, a retirada do órgão.
A conduta expectante deixou de ser preconizada devido ao alto risco de torção, como relata por Anick e colaboradores. Bom, vamos às justificativas. Por se tratar de uma patologia rara e com alto potencial de complicações, o baço errante é objeto de análise científica. O escasso conteúdo na literatura sobre o tema torna essencial a produção de trabalhos como este. Este relato de caso tem o propósito de suscitar a pesquisa sobre o tema, além de fornecer dados importantes para o desenvolvimento científico em torno dessa doença e despertar a importância da investigação diagnóstica e da conduta em pacientes com baço errante. Bom, os objetivos desse trabalho são: o objetivo geral é relatar a história clínica e a conduta cirúrgica de uma paciente portadora de baço errante, submetida à esplenectomia laparoscópica no ano de 2020, na cidade de São Luís do Maranhão, no Brasil. Como objetivos específicos, nós temos produzir uma revisão bibliográfica sobre baço errante, comparar o caso relatado com os casos disponíveis na literatura, buscar as diferenças nas condutas envolvendo pacientes com baço errante e colaborar com o estudo do diagnóstico e da conduta em pacientes com baço errante através da exposição do caso à comunidade médica. Bom, vamos à metodologia. Trata-se de um estudo descritivo, mais precisamente um relato de caso de paciente portadora de baço errante, submetida à esplenectomia laparoscópica. O estudo foi conduzido no centro cirúrgico e no ambulatório de cirurgia do Hospital São Domingos, em São Luís do Maranhão. Ocorreu entre o período de 4 de outubro de 2020 a 1º de novembro de 2020. A população-alvo é composta por uma paciente com o diagnóstico confirmado de baço errante, submetida à esplenectomia laparoscópica. A coleta de dados foi realizada por meio de revisão de prontuário, incluindo ficha de cirurgia, exames de imagem, exames laboratoriais, além de informações obtidas com a própria paciente. Serão descritas informações referentes à história clínica da paciente, ao início dos sintomas, às comorbidades associadas, às cirurgias prévias, aos exames complementares e às técnicas cirúrgicas realizadas na paciente. Bom, quanto aos aspectos éticos, a paciente recebeu informações sobre a pesquisa com posterior coleta do TCLE, do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este presente relato foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e foi submetido à revista Relatos de Casos Cirúrgicos do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Ao participar desta pesquisa, pode ocorrer o risco de constrangimento, de desconforto emocional, que houve, inclusive, ao entrevistar a paciente, ou quebra de sigilo. Porém, a equipe executora da pesquisa se comprometeu a proporcionar atenção integral para amenizar esses possíveis riscos, além do fato de que a identificação da paciente será mantida em sigilo total. Não há benefício direto para o paciente desse relato de caso, mas este trabalho contribuirá para a melhoria do atendimento, para discussões de casos semelhantes e para um melhor entendimento sobre o diagnóstico e conduta de pacientes portadores de baço errante, podendo proporcionar informações aos pacientes e a toda a equipe médica, além de melhor qualidade no segmento pós-operatório. Bom, então vamos ao caso. Uma paciente caucasiana, sexo feminino, 45 anos, ela gesta 2, para 2, com 2 cesarianas prévias. Foi admitida na emergência de um hospital particular em São Luís do Maranhão, com queixa de dor abdominal difusa de forte intensidade iniciada após almoço. Seus antecedentes médicos pessoais revelavam uma nefrectomia total à esquerda, realizada há 8 anos, devido a um tumor de células claras, além de um bypass gástrico em Y-Ru, realizado há 3 anos. O exame físico revelou regular estado geral, taquicardia, abdômen levemente distendido, timpânico, com aumento da peristalse e doloroso à palpação profunda. Não havia sinais de defesa abdominal ou massa palpável.
Os exames laboratoriais mostravam-se dentro dos valores de normalidade, exceto por uma anemia, com uma hemoglobina de 9,8 gramas por decilitro. Uma primeira tomografia computadorizada de abdômen com contraste endovenoso, ela revelou um baço de localização heterotópica na projeção do mesogástrio central, logo abaixo da raiz do mesentério, com o hilo apresentando orientação cranial, além de vasos mesentéricos com trajeto tortuoso e aumento do calibre da veia porta, com 19 milímetros, e da veia esplênica, com 15 milímetros. Eis a imagem da primeira TC mostrando, em corte axial, como vocês podem ver, o baço ectópico em topografia de mesogástrio, bem centralizado. No dia seguinte, uma segunda tomografia com contraste mostrou o baço já em posição anatômica e com vasos engurgitados. Eis a segunda TC, mostrando também em corte axial, o baço já em posição anatômica com sinais de engurgitamento vascular adjacente. Uma ultrassonografia abdominal com Doppler, feita após a segunda tomografia, revelou o retorno, ela confirmou o retorno do baço para o hipocôndrio esquerdo, com dimensões preservadas, contornos regulares e ecotextura aparentemente homogênea, além de aumento de calibre das veias porta e esplênica, com fluxo normal, e presença de circulação colateral no hipocôndrio esquerdo. Como vocês podem perceber, a nossa paciente se encaixa perfeitamente no conceito de baço errante, na medida em que o baço dela não mantém uma posição fixa, ele fica se movimentando pelo abdômen. A paciente foi submetida à laparoscopia eletiva sob anestesia geral e no intraoperatório foi visualizado o baço em hipocôndrio esquerdo com gesto de aspecto isquêmico. Havia rotação do hilo e torção do pedículo esplênico, com inversão do seu eixo, deixando o polo superior em posição caudal. Também foi detectada grande quantidade de varizes no hilo esplênico, além de torção da cauda pancreática, o que é relativamente comum nos estudos que eu fiz, é relativamente comum essa relação com o pâncreas, até pela topografia. Além de anteriorização e importante ectasia da veia esplênica. Ainda durante o ato cirúrgico, alterou-se a posição da paciente para proclive, o que permitiu uma nítida visualização da mobilidade do baço em sentido medial e caudal. O baço migrou para o andar inframesocólico, como mostra a imagem obtida durante a cirurgia, obviamente com o consentimento da paciente. E ele retornou à sua posição anatômica após a mudança da paciente para a posição de Trendelenburg, como mostra uma segunda imagem também obtida durante a cirurgia. Diante dos achados, optou-se pela esplenectomia. Procedeu-se à distorção do pedículo esplênico e da cauda pancreática e clipagem da artéria, da veia esplênica e de várias varizes encontradas. O baço foi retirado através de endobag após a amocelação da peça cirúrgica. Não houve intercorrências durante o procedimento e o pós-operatório dela segue livre de complicações. A paciente recebeu imunizações contra Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis, conforme preconizado para a profilaxia de sepse pós-esplenectomia. E ela segue em bom estado geral. Bom, vamos às discussões, finalmente. Foi apresentado o caso de uma mulher no MENACME, com 2 gestações prévias, um caso típico, né, que preenche os fatores de risco apresentados anteriormente, que corrobora as hipóteses sobre a fisiopatologia da nossa condição. O baço errante consiste num baço móvel em decorrência de hiperfrouxidão ligamentar, como descreve a SAF e colaboradores. A fixação incompleta, sobretudo aos ligamentos gastroesplênico e espleno-renal, permite a mudança de posição do órgão, o que aumenta sobremaneira o risco de torção do pedículo esplênico e isquemia do parênquima. Justamente o que aconteceu em nosso caso. Na maioria das vezes, o portador de baço errante encontra-se assintomático, mas em alguns casos pode se manifestar
com dor abdominal crônica, como no estudo de Tan e colaboradores, ou aguda, como em nossa paciente. A dor abdominal ela é causada por isquemias de curta duração, resultado de torção e distorção, ou de irritação mecânica de órgãos adjacentes. O exame físico também é bastante variável. No caso em estudo, tivemos poucos achados. É apenas uma dor aguda de localização vaga, mas alguns indivíduos podem apresentar semiologia rica, com massa palpável e até sinais de peritonite, como no caso relatado por Bernardes Filho e seus colaboradores. O diagnóstico requer exames de imagem, sendo a tomografia computadorizada de abdômen com contraste a modalidade de escolha, segundo Caraisley e seus colaboradores. A imagem pode inclusive mostrar topografias distintas em momentos diferentes, devido à migração do baço, justamente como no caso apresentado. O tratamento é essencialmente cirúrgico e tem como opções a esplenopexia, a fixação do órgão, realizada quando não há sinais de comprometimento vascular permanente, e a esplenectomia, feito em nossa paciente, que mostrava parênquima esplênico isquêmico durante o ato operatório. Conduta conservadora não é mais recomendada, devido ao risco de torção e infarto esplênico ser superior a 60%, de acordo com Puranik e colaboradores. O desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva revolucionou a abordagem das patologias do baço, incluindo do baço errante. De acordo com a comunidade científica, a técnica laparoscópica é preferível até mesmo em casos de esplenomegalia, como descreve Somasundaram e colaboradores. Por seus benefícios, foi optado em nossa paciente. O diagnóstico precoce de baço errante é de suma importância, tendo em vista a preservação do órgão. Infelizmente, a paciente do caso apresentado já mostrava sinais de isquemia esplênica, tendo-se optado pela esplenectomia. A esplenectomia, obviamente, ela oferece riscos e complicações, portanto, ela deve ser reservada para os casos em que há comprometimento isquêmico permanente do órgão. Uma dessas complicações é a clássica sepse pós-esplenectomia, cuja etiologia envolve micro-organismos encapsulados, como Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis. Justamente por esse motivo, a nossa paciente recebeu as profilaxias adequadas contra esses agentes. Bom, a revisão de literatura realizada revelou aproximadamente 500 casos relatados. Devido à raridade da condição e à literatura escassa, em diversas ocasiões o baço errante não é incluído no diagnóstico diferencial dos quadros de dor abdominal. Isso é potencialmente perigoso, na medida em que tal entidade clínica pode ter complicações severas, como torção do pedículo esplênico e até infarto do parênquima. Além disso, devido ao fato de o diagnóstico geralmente ser tardio, na maioria dos casos, a conduta definitiva constitui-se na esplenectomia. Nesse cenário, torna-se fundamental a realização e divulgação de trabalhos como este, de modo a enriquecer a literatura vigente. Por outro lado, de 1895 a 2005, foram relatados cerca de 238 casos na literatura, como mostrou Risuto e seus colaboradores, o que mostra que mais da metade dos casos atualmente reportados foram produzidos nos últimos 15 anos, um período de tempo muito curto. Isso demonstra maior incidência de diagnósticos e condutas relacionadas ao baço errante e denota talvez o maior índice de suspeição, o que corrobora ainda mais, né, a importância de estudos como esse, à medida em que o aumento do número de casos relatados contribui para essa progressão, para essa exponencial da produção científica e, por conseguinte, do diagnóstico e tratamento dessa condição potencialmente danosa. Concluindo, o baço errante é uma entidade clínica muito rara e sujeita a complicações potencialmente perigosas para o indivíduo. Devido à raridade dessa condição e à sua escassez na literatura vigente, o baço errante dificilmente entra no diagnóstico diferencial dos quadros de dor abdominal,
seja aguda, seja crônica. Dada a relevância desse diagnóstico diferencial, é fundamental que o médico fique atento para essa condição. O diagnóstico é feito sobretudo por exames de imagem, com destaque para a tomografia computadorizada e para a ultrassonografia com Doppler. Por isso, sempre que houver suspeita desse quadro, estes exames devem ser solicitados. A conduta definitiva é cirúrgica e envolve a esplenopexia, quando não há sinais de sofrimento vascular permanente do baço, ou a esplenectomia, nos casos de isquemia estabelecida. A importância do diagnóstico precoce consiste em evitar as possíveis complicações como torção no pedículo e isquemia do parênquima esplênico, e reduzir a proporção de esplenectomias que atualmente consistem na conduta mais prevalente, infelizmente, e a qual também está sujeita a complicações, né? Classicamente, a sepse pós-esplenectomia. Bom, estas foram as minhas referências. Muito obrigado.